Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Com essas palavras nós começamos um novo dia, agradecido a Deus por podermos ver o brilho do sol, estarmos com vida ao lado da nossa família. E logo nas primeiras horas, a cada manhã, nós nos voltamos para o nosso Criador, pedindo dele a bênção dele sobre a nossa vida. Sabemos que viver um dia sem ter a bênção de Deus é viver um dia em vão. É por isso que logo nas primeiras horas, antes de sair da nossa casa para as nossas atividades, nós buscamos estar na presença dele, ser abençoado pelo Senhor, para que nós possamos vencer as batalhas que iremos enfrentar no dia de hoje. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 111, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Salmo 111, o verso 2. As obras do Senhor são grandiosas, são magníficas, são esplêndidas. Quando nós olhamos para a natureza, de fato, nós contemplamos que temos um Pai de amor grandioso, arquiteto. É Ele o Criador de todas as coisas. Todos nós temos plena compreensão, todos nós viemos das mãos do Criador e é para as mãos do Criador que nós voltaremos. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 14, o verso 1 e o verso 2. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual o meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Magnífico seria se todos nós pudéssemos estudar a palavra de Deus e obedecê-la como de fato Deus espera que nós possamos viver uma vida de obediência. Era como se fosse no passado o profeta trazendo para o rei as suas palavras, e Deus esperava que o rei, ao ouvir as palavras do profeta, entendesse que era Deus falando com ele para que ele pudesse viver em harmonia com as palavras do Senhor. Quão feliz todos nós seríamos, mas sabemos que vivemos nesse mundo infectado pelo pecado, mas a cada dia nós precisamos subjugar a nossa vontade, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, a vontade do Senhor e a sua palavra, para que nós possamos viver o ideal do Senhor e vivermos dias felizes nos dias em que nós nos encontramos. O capítulo que nós iremos estudar nessa manhã nos mostra que Jeroboão não estava disposto a se submeter à vontade do Senhor. Ele mesmo queria guiar a sua própria vida. E como consequência de tomar as rédeas da sua própria trajetória, Deus, nesse capítulo, estava enviando o seu juízo sobre ele, sobre a sua casa, para que ele entendesse que foi o próprio Deus que o entronizou no trono da nação de Israel. E ele deveria se curvar diante do Criador do universo, porque é Deus que escreve a história do planeta Terra. Como nós lemos no versículo 1, Abias era o nome do filho de Jeroboão. Abias, no hebraico, que é Abijá, significa Deus é meu pai. Na verdade, nós passamos a duvidar que foi o próprio Jeroboão que deu esse nome para o seu filho, porque Jeroboão era um rei idólatra. Jeroboão foi um pai insensato. Jeroboão viveu uma vida de apostasia, uma vida de rebeldia para o seu Deus, mas quando nós olhamos o nome do seu filho, nós podemos entender que aquele que foi responsável em dar um nome para essa criança entendia da grandeza, da majestade de Deus, eis a razão pela qual ele chama o menino de Abias. É como alguns pais que dão o nome para os seus filhos ingenuamente, o nome de João, e o nome de João significa Deus é misericordioso. Mas muitos pais, por não conhecerem a Deus, não conhecem da sua misericórdia, não conhecem da sua graça. Os juízos de Deus começaram a cair sobre o reino de Jeroboão, inicialmente sobre a sua própria casa. O seu filho estava gravemente enfermo e ele aconselha sua esposa para que procurasse o homem de Deus que morava em Siló, que ele era o profeta do Senhor chamado Aias. Quando um dia Jeroboão foi chamado por Deus para assumir o reino da nação de Israel,
Foi o próprio profeta Aias que comunicou a Jeroboão que Deus lhe colocaria no trono da nação de Israel. E nesse momento, Jeroboão, se lembrando dessa profecia, ele pede para que a sua esposa fosse até a sua casa, consultasse a ele para saber se a enfermidade do seu filho era de morte ou ele sobreviveria. A esposa de Jeroboão segue o conselho do seu esposo. Ela se veste tipicamente como sendo uma mulher comum, mas Deus já tinha conversado com o profeta Aias. Deus já tinha comunicado a ele que a esposa de Jeroboão lhe procuraria para saber a respeito do seu filho. E quando ela entra na casa do profeta, lá em Siló, embora o profeta já fosse idoso e já não mais tivesse uma boa visão, ele sabia que quem estava ali de fato era a esposa de Jeroboão. E ele se volta para ela e fala: eu tenho palavras duras, proféticas, para falar a teu respeito. E as palavras de Deus contra a casa de Jeroboão era que ele não mais seria rei. Não mais haveria descendente homem para que pudesse lhe substituir no reino de Israel. Deus tinha tirado o reino das suas mãos e já tinha dado uma outra pessoa. Ele tinha levado o povo do Senhor para viver por um caminho tortuoso. E foi o próprio Deus que ele colocou no trono da nação de Israel. Jeroboão tinha se esquecido dessa bênção divina e pelo fato de ter dado as costas para o Senhor, Deus não mais lhe manteria no governo do seu povo. A morte do filho de Jeroboão deveria ser entendida como sendo um dos juízos de Deus sobre a sua casa e sobre o seu reino. Ele deveria se arrepender dos seus pecados. É a única maneira pela qual Deus poderia mexer no coração de Jeroboão para poder salvar a sua vida. O seu coração estava tão envolvido com o pecado que nada mais lhe sensibilizaria para que ele pudesse entender o caminho da salvação. E Deus, enviando esse juízo, possivelmente ele entendesse, abrisse o seu coração, confessasse o seu pecado e vivesse uma nova vida. 1 Reis, capítulo 14, o verso 13, a Bíblia diz o seguinte: todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Embora o juízo de Deus estivesse caindo sobre a casa de Jeroboão, Deus não permitiu que Jeroboão morresse nesse momento, mas o seu filho. É claro que era um momento difícil para Jeroboão, mas o plano de Deus era mover no coração do pai. O jovem era um jovem íntegro, era um jovem direito, ele dormiria o sono da morte para que um dia ressuscitasse e se encontrasse com o seu Deus. Mas Deus não poderia permitir que Jeroboão morresse naquele momento, porque Jeroboão não estaria pronto para fechar os seus olhos para essa vida. A morte de um justo é uma bênção para o justo. A morte de um ímpio é uma tristeza para o ímpio. Mas a morte desse jovem era a morte de um justo que serviria como testemunho para o seu pai, mas a sua vida era uma vida que estava em paz com Deus. Mesmo quando Deus permite que os seus juízos caiam sobre nós, são atos de misericórdia, são atos de bondade. 1 Reis, capítulo 14, verso 16, a Bíblia diz o seguinte: abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, pelos que fez Israel cometer. Essas palavras se cumpriram no ano 721 a.C. Aconteceu nesse período o cativeiro do povo de Deus e a dispersão do povo de Israel. Por 1,5 século, a nação de Judá permaneceu intacta, mas depois também se deu a dispersão deles. Tirza era a capital dos reis de Israel, até que Onri comprou Samaria e construiu e levou para ali o reino para que os reis passassem a morar em Samaria. Samaria ficava a 22,5 quilômetros a oeste do Rio Jordão, ficava na metade do caminho para Jerusalém e a metade do caminho para o Mar da Galileia. Se no período de Salomão levou a nação de Israel a viver no seu apogeu, no período de ouro mencionado pelos profetas, nós aqui no período de Jeroboão e Roboão, eles levaram o povo de Deus a viver os seus piores momentos espirituais. Os maiores fracassos do povo de Deus se deu nesse momento no governo desses dois homens. Haviam colunas de pedras levantadas para cultuar a Deus pagão.
que eram proibidos pela palavra do Senhor. Haviam prostitutas cultuais. Eles acreditavam que ao se prostituir dentro dos cultos, facilitava a fertilidade da terra, que era completamente contrário à vontade do Senhor. Mas tudo isso é resultado da liderança de Roboão e Jeroboão. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 14 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Deus muitas vezes permite que nós nos deparemos com muitas injustiças nos dias em que nós estamos vivendo, para que nós possamos reconhecer que só há um Deus justo, só há um juiz que governa com equidade e com justiça sobre a face dessa terra, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o nosso Deus também. Diante de tanta injustiça, o que nós precisamos fazer é buscarmos ao Senhor, é nos colocarmos nas suas mãos e esperarmos que um dia, que a sua justiça governe e domine todo o planeta Terra. Embora Roboão e Jeroboão fossem inimigos, ambos se tornaram uma presa fácil de Satanás. Satanás os dominou, Satanás os governou, Satanás os levou para que pudesse ser um instrumento nas suas mãos para proliferar a maldade do pecado. E eles permitiram que as suas vidas fossem usadas para esse mal. O povo de Deus e abençoado por Deus para anunciar as boas novas de salvação, levar o mundo a reconhecer que Deus é Deus, acabaram se perdendo pelo meio do caminho. Acabaram se tornando um instrumento nas mãos de Satanás. Embora Deus estivesse incessantemente chamando o seu povo para que pudesse mais uma vez confessar os seus pecados, se arrepender dos seus erros e viver uma vida fiel ao Senhor, nesse momento da história, eles estavam sendo conduzidos cada vez mais de uma forma degradante, envolvida com o pecado. Embora nessa época eles estivessem vivendo de uma forma degradante, Deus não tinha desistido do seu povo. Deus levantaria homens e mulheres que fossem fiéis à sua palavra para resgatar, para restaurar as verdades, para levar o povo a amar ao Senhor, a entender que há um Deus soberano, e quando essas pessoas de fato compreendessem as suas verdades, Ele enviaria o seu Filho aqui a essa terra para que recebesse o Filho de Deus e pudesse ter a oportunidade de serem redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje, eu e você, nós dependemos do sacrifício exclusivo de Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer hoje é nos colocarmos nas suas mãos, aceitarmos as suas verdades e vivermos os ideais de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Por isso que nessa manhã nós precisamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos viver esses ideais do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós permitimos que o Senhor conduza a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.